Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau. E agora uma mistura perfeita, o bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. E você pode encomendar para saborear em sua casa. Mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, franceses e italianos. Adega do Bernardino, Rua Pará 501 Vieira Alves, telefone 3584-4396, 9982-6814. Este é o novo endereço da melhor gastronomia portuguesa. E neste bloco, vamos conversar com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Márcio Lambeck. Castelo Branco. É só conferir. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber pela primeira vez no nosso programa uma pessoa jovem, mas já com um currículo vasto e uma capacidade enorme, porque eu já vi uma pessoa trabalhar bastante, mas que nem o Dr. Márcio Lambeck, Castelo Branco, eu ainda não. É um cirurgião bucomaxilofacial que tem o seu consultório na rua Rio Jutaí, número 17, Conjunto Vieira Alves, telefone 3233-9234. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e eu queria que o senhor falasse um pouco da sua especialidade, porque é uma coisa assim muito ampla quando a gente fala cirurgião bucomaxilofacial. Quer dizer, para quem é leigo não entende muito bem isso aí. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo... Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Agradecer o convite que você me fez. É bastante importante para a gente tentar divulgar, exatamente, tirar algumas dúvidas e divulgar a nossa especialidade dentro da nossa profissão. Sempre manter o público informado com relação a isso. A cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia. Eu sou graduado em odontologia e fiz a especialidade em cirurgia bucomaxilofacial. É uma especialidade que ela foge um pouco do dia a dia do dentista, do especialista em canal, do especialista em implante, do especialista em prótese, dos especialistas em estéticas. É uma cirurgia que ela está muito mais atrelada à questão da medicina. Porque é uma especialidade onde o profissional, um dos lugares dele de trabalho é o hospital, por ser uma especialidade que necessita... O que não é tão comum na vida do dentista, e né? que a grande maioria da população não sabe. Às vezes, em determinados procedimentos que acontecem, acidentes, enfim, quando o paciente pensa ou vê que não, é um dentista que vai cuidar, ele já vai com um certo receio, porque ele acha que o dentista é aquele profissional que cuida do dente, de fazer a cavidade, botar a restauração, tratar o canal. Isso também se faz na odontologia, mas corriqueiramente. A especialidade bucomaxilofacial já não é tão divulgada, já não é tão difundida assim para a grande população, mas é uma especialidade muito antiga. Ela já vem do século passado e com a evolução tecnológica, científica, ela foi se tornando importante dentro do corpo clínico do hospital, dentro do corpo clínico das vastas clínicas que existem. É fundamental, porque determinadas situações são questões de saúde pública e que necessita de um profissional maxilofacial inserido na equipe multidisciplinar. Doutor, quer dizer que então o senhor faz somente as cirurgias? Não. Eu tenho muito orgulho, Edson, de ser dentista. Muito orgulho. Tanto é que dificilmente quando alguém me inquire ou me pergunta qual é a minha profissão, até porque eu faço cirurgião bucomaxilofacial, é muito grande. Então eu falo que eu sou dentista. Então eu jamais esqueço de ser dentista. Eu faço os meus tratamentos odontológicos corriqueiros, faço meu clareamentozinho no consultório, alguns tratamentos de canal,
restaurações, tratamentos de gengiva e algumas cirurgias em ambiente ambulatorial dentro do meu consultório. É verdade, hoje em dia, por conta da minha especialidade, esses tipos de tratamento já não são tão corriqueiros assim. Porque os meus pacientes me procuram já com as indicações para a cirurgia bucomaxilofacial. Mas eu tenho o maior prazer de atender um paciente que necessite um tratamento odontológico comum. Inclusive na faculdade onde eu dou aula, que permita citar que é o IAES, eu tenho muito prazer, muito orgulho de estar na clínica integrada fazendo esses procedimentos corriqueiros de dentista. Me faz muito bem. E quando é que entra o cirurgião bucomaxilofacial no contexto de uma situação? Onde é que ele entra? Como é que ele é acionado? Como é que ele chega até o senhor? Como é que esse paciente chega? Exatamente. Nós temos hoje aqui em Manaus, não faço parte, mas reconheço o trabalho desses colegas que estão na linha de frente dos pronto-socorros, dos atendimentos de urgência e emergência, né? Conheço alguns desses colegas e aqui vai o meu abraço a eles pelo excelente trabalho que eles fazem com a população amazonense. A gente sabe que hoje em dia o crescimento populacional, as questões sociais, a violência cresce proporcional ao desenvolvimento de um grande centro. Você sabe muito bem disso. Então, os pacientes da cirurgia bucomaxilofacial, muitas das vezes, são aqueles pacientes politraumatizados, sofrendo acidentes automobilísticos, agressões físicas, ferimentos por arma de fogo, arma branca, que compreendem a região maxilofacial, que é essa região que fica compreendida nesse setor, que vai, o nome técnico, vai da glabela até mais ou menos o ocioide. É a área de atuação do cirurgião dentista, por conseguinte do cirurgião bucomaxilofacial. Então, esse paciente nós recebemos, quando ele chega na nossa mão, por assim dizer, ele tem que estar vivo. Ele tem que ter passado por outras partes do atendimento, como a clínica médica, a cirurgia geral, a ortopedia. Depois que ele foi estabilizado desse primeiro atendimento, aí sim nós entramos nessa situação. Fazemos ali o que dá para ser feito, remoção de corpos estranhos, que muitas vezes não dá para intervir na situação, por conta que existe uma série de outras situações, edema no local, e outras situações que requerem um cuidado maior naquele momento, daquele trauma. Depois que esse paciente foi estabilizado, os nossos procedimentos são eletivos. Então, os pacientes, alguns deles existem tipo procedimentos emergenciais. Por exemplo, como aquela modelo que há pouco tempo sofreu um assalto, levou um tiro no crânio e a bala ficou alojada no palato. Esse tipo de atendimento requer um atendimento emergencial. Existe uma diferença substancial entre urgência e emergência. A emergência, ela corre um risco eminente de vida. A urgência não, é um tratamento urgente. Nesse caso, um tratamento emergencial dessa modelo. Inclusive, ela foi bem recuperada, está ótima. Impressionante, e foi um cirurgião bucomaxilofacial. De Deus mesmo, que não tinha Se o projétil vai para um lado ou para o outro, ela poderia ter morrido na hora. Inclusive, se pega parte ali do tronco cerebral, que é uma parte importante, ela não chega nem viva no hospital. Quer dizer, doutor, que então essas cirurgias, elas não são eminentemente estéticas, né? Ela é mais corretiva. Existe a cirurgia estética dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Por exemplo? A cirurgia, por exemplo, se você... o grande público associa estética com correções. Um levantamento de nariz, um lifting, etc. Isso aí são os procedimentos estéticos, mas aí já entra na parte da cirurgia plástica, o médico. O cirurgião bucomaxilofacial, ele corrige alguns defeitos ósseos que, consequentemente, vão melhorar a estética desse paciente. Não que o fim da cirurgia seja estética. Acaba que o resultado fica muito bem, fica perfeito, mas por conta do procedimento em si, o meio, né, o fim fica ótimo.
Por exemplo, aquelas pessoas que têm o mento um pouquinho protruído, vulgarmente chamado de queixo de tamanco, etc. Existem cirurgias para correções dessas anormalidades. Que seria São ortognática. cirurgia ortognática, que ela pode Isso ser... já se faz aqui, não é? Sim, é bom que o senhor fale isso, porque existe aquela cultura que tem que sair do estado para procurar esse serviço fora. Com toda a informação que a gente Entendeu? tem como jornalista, para mim ainda era Bauru o grande centro. Bauru é um grande centro. É um grande centro. Não vai deixar de ser nunca. Gente, nós temos que exaltar esses grandes centros, porque lá formam grandes profissionais. Bauru, interior de São Paulo, o Rio de Janeiro, Fortaleza é um centro importantíssimo da cirurgia bucomaxilofacial, Recife, e nós temos Manaus. Nós temos profissionais que fazem essa cirurgia com extrema habilidade, extrema capacidade. Eu poderia passar aqui à tarde, manhã, à noite, falando para o senhor de Então, muitos profissionais. lembrando a vocês que o Dr. Márcio Labeck, da Cidade Branco, está habilitadíssimo para fazer isso. E tem o seu consultório na rua Rio Jutaí, número 17, no Conjunto Vieira Alves, telefone 3233-9234. Doutor, então a gente pode fechar uma coisa, essas correções faciais, muito comum nos acidentes de moto, como é que funciona isso? Como é que acontece? Como é que entra a figura do cirurgião bucomaxilofacial? Primeiro, eu costumo falar que para você não ter esse tipo de lesão, não compre uma moto. Moto, penso eu, mas isso é uma opinião bem particular, ela foi feita para cair, um dia ela vai vencer. Imagina uma máquina que tem uma roda na frente e outra atrás em linha reta, não tem equilíbrio, ela vai pender para um dos lados, em algum momento. Por uma imprudência, por um acidente, enfim, coisas do cotidiano. Então, esse tipo de situação, geralmente o paciente está sem capacete, chega num estado bastante complicado no hospital, no atendimento emergencial, e ali a gente vai vamos estabilizar esse paciente e fazer o atendimento primário. Ver como é que ele está no sentido neurológico, se ele está orientado ou não, suturar as lacerações, diagnosticar possíveis fraturas. Se der para intervir no momento, vamos intervir no momento. Se não, a gente estabiliza o paciente e oportunamente corrige esses traumas de face. Ô, gente, eu queria ter muito mais tempo para falar desse assunto que é tão pertinente, que é a nossa sequência de saúde. E a gente traz profissionais desse quilate, mas não temos mais tempo. Infelizmente, estourou total. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, na sua TV web www.mistermanaus.com.br, 24 horas, na sua TV em tempo, sábado, 11 horas da manhã. Até lá!